sobre plantar igrejas. Como plantar uma igreja. Então, eu vou colocar a aula aí na tela para vocês, porque na realidade é a continuação de um vídeo que eu já postei. É como plantar igreja. O tema de hoje é Home Church. Então, é um tema que parece um pouco complicado para alguns, mas vocês vão ver aqui com facilidade que a Bíblia contempla isso. Home Church significa igreja no lar. O primeiro verso bíblico que eu separei para dar base para o nosso diálogo aqui é o que Paulo escreveu. Saudai também a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, diz o seguinte: saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, como a igreja que está em sua casa. E o terceiro verso, existem outros, separei só esses três. Colossenses, capítulo 4, verso 15, diz: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Então, amigos, a construção de igrejas, da forma como você conhece, como eu conheço, né? Aquele prédio que nós chamamos de igreja, muito bem. A construção de igrejas passou a ser comum no final do segundo século. Então, começou a se popularizar, construir uma igreja só no terceiro século. Então, a única maneira que os cristãos encontraram de se congregarem, de adorarem a Deus, de estudarem a Bíblia e manterem o relacionamento de irmãos como igreja, foi justamente na casa de alguém, tá certo? Então, a princípio, eles usavam a sinagoga dos judeus, mas à medida que o tempo foi passando e eles foram se separando, né, por vários motivos, não é o caso agora, eles se sentiram forçados a buscar o Senhor no próprio lar, e foi a melhor coisa que eles fizeram, porque uma home church, uma igreja no lar, como esses três versos que eu mostrei aí na Bíblia, é barato, né? É fácil, quebra preconceito, e você pode plantar igrejas aonde você quiser, onde Deus te mandar, você pode plantar uma igreja, porque geralmente nós nos esbarramos na questão do terreno, na questão de construir a igreja, na questão do dinheiro, e você vai ver no vídeo de hoje que é mais fácil trabalhar com home church do que ficar construindo igrejas, e a gente não vai poder viver dessa maneira para sempre, e home church é sem limites, você já abre logo as portas e monta uma igreja para a glória de Deus, embasado na Bíblia. Deixa eu adiantar um pouco mais aqui para a gente não perder o nosso tempo, e a gente percebe então em home church um grande potencial, na verdade um grande potencial. Eu sei de um pastor em São Paulo, né, que ele viu que os pequenos grupos, que as células poderiam se tornar home church. O pequeno grupo e a célula geralmente se reúnem uma vez por semana, mais ou menos, uma vez por semana. Mas se você estabelecer 2, 3 reuniões por semana e a casa da pessoa for um ambiente maior, você consegue estabelecer ali uma igreja, né? Então vamos continuar. Home church, você pode alcançar a classe A e B, bem como a classe C e a classe D. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona, né? A classe A e a classe B, geralmente, são classes que estão familiarizadas com mansão, aquelas casas bonitas, aquelas casas elegantes. Eu sei que lá no Rio Grande do Sul tem uma home church desse formato, em São Paulo tem algumas, lá parece que, acho que é Recife, parece que tem outra. Se você for no Facebook, escrever lá, home church, igreja adventista, você vai encontrar as que estão funcionando aí no Brasil, né? Então, o que tem que ter nessa mansão? Obviamente, se é uma igreja no lar, tem que ter oração. Comece esse projeto com oração. Deus vai te mostrar o lugar, aonde você tem que ir, como fazer. Número 2, depois da oração, obviamente, planejamento. Não faça nada assim, às pressas, correndo. Não vai dar certo. Gaste semanas e meses planejando, orando, de como abrir uma igreja no lar, uma home church, porque ela é mais robusta do que um pequeno grupo. Pequeno grupo é algo mais simples, é uma vez por semana, geralmente na sexta-feira à noite. Home church precisa de um planejamento melhor. Monte as equipes, não trabalhe sozinho. Tem um vídeo que eu falo a respeito disso. Home church precisa também de mobília, tem que ter uma televisão lá de LCD, uma televisão grande, para que você possa usar como instrumento de trabalho, de projeção, de adoração também, né? Precisa de sofá, precisa de poltronas, porque a ideia é criar um ambiente familiar, sabe? Um ambiente aconchegante, onde a pessoa quebra o preconceito da pessoa, ela se sinta amparada na casa de alguém, né? Então não precisa seguir o padrão medieval, que todas as igrejas têm que ser aquele retângulo comprido, né? Tanto para o fundo como para cima. Não, pode ser uma home church, uma casa, uma igreja no lar, bem equipada, com planejamento, com oração, com mobília, né? Uma casa de verdade, onde você possa reunir ali os vizinhos e amigos para adorar a Deus e estudar a Bíblia. Pode ser uma casa alugada, para esse fim, bem como pode ser uma casa ocupada, né? Esse ambiente vai ser um ambiente de adoração a Deus, deve focar também nas necessidades humanas, né? O que a pessoa está precisando, se é na área de família, se é assistência social, se é na área de profissão, de trabalho, de artesanato, de exercícios físicos, enfim, é uma infinidade, é só 2 dedinhos de missão, não posso demorar muito tempo também, né? Você precisa fugir da normalidade, na home church você não precisa seguir também o padrão de igrejas tradicionais, porque o próprio ambiente não é tradicional. Como é uma igreja que funciona no lar, você pode fazer horários
diferenciados para alcançar o grupo de pessoas no qual essa casa se encontra. Converse com o pastor, dialogar com ele e vai ser tudo bem esclarecido. Fugir da normalidade e fazer assistência social. Se é uma mansão, né, se é um lugar assim como está nessa foto aí, né, então obviamente que é para fazer assistência social, ir para um bairro mais carente e levar esses irmãos para que possam prestar assistência social e amenizar o sofrimento daqueles que precisam, né? Isso é importante. E se do lado dessa home church tem muitas casas que são mansões também, essas pessoas gostam de ajudar e elas serão parceiras dessa home church que funciona numa mansão. Agora, você pode alcançar também a classe C e D. Pode ser uma casa simples, né? Eu lembro que lá em São Luís, uma irmã com uma casa simples, mas a sala dela era uma sala grande, e eu fui visitar o pequeno grupo dela, a célula. Na hora que eu vi aquela quantidade de pessoas ali, eu falei, meu Deus, aqui pode ser uma igreja no lar, pode ser uma home church, né? Lógico que eu não usei essa expressão, mas eu treinei ali a minha equipe, eles começaram a fazer reuniões 3 vezes por semana naquela casa. A irmã cedeu a casa dela, levou vários meses, né? Muito tempo, até que eles compraram um terreno e depois a igreja foi construída no outro lugar, mas funcionou, ó, muito bem, né? E muitas almas foram ganhas para a glória de Deus. Também do mesmo modo que da mansão. Na casa simples tem que ter oração, planejamento, equipes, a mobília também precisa, são cadeiras, bancos, sofá, poltronas, né? Pode ser uma casa alugada, como uma casa ocupada. Adoração a Deus, preencher as necessidades humanas, como eu já falei, se a pessoa está precisando de alimento, de conselho, de orientação, de um curso profissionalizante, né, fugir da normalidade, porque, como eu já falei, se é numa casa, já fugiu do padrão tradicional de igrejas convencionais. E lá no caso da mansão, que é fazer assistência social, no caso dessa home church, numa casa mais simples, é receber assistência social, né? Então, você levar o pessoal ali para poder prestar auxílio na área de assistência social, e eu vou fazer um vídeo a respeito disso depois, tá bom? Então, continuando aqui, vocês já perceberam que tem um grande potencial de crescimento do reino de Deus, porque quebra preconceito, quebra barreiras, todo mundo praticamente tem uma casa, né? Você que está assistindo meu vídeo, talvez você more numa casa que tem uma sala grande, uma garagem grande, que pode fazer esse tipo de trabalho para a honra e glória de Deus. Continuando a nossa orientação, como é que funciona tudo isso, né? Precisa de orientação nesse sentido. Então, o foco é a adoração a Deus. Precisa ter um louvor diferenciado. Se você está numa mansão e quer alcançar uma classe, um certo tipo de classe de pessoas, que é a classe A, a classe B, pessoas pós-modernas, o louvor precisa se enquadrar no linguajar deles. Então, se você pegar um hino muito tradicional, talvez eles não vão se familiarizar com esse tipo de adoração. Então, se a igreja é tradicional, obviamente que a liturgia vai ser tradicional. Se a igreja ela não é tradicional, né, obviamente que o louvor vai ter que ser atualizado para esse formato de igreja, esse formato de trabalho para o nosso Deus. O fato é que Deus trabalha usando essas ferramentas. Deus não se prende com o passado, Deus também usa as atualizações daquilo que não vai contra a Bíblia. E é lógico, estudar a Bíblia, no home church se estuda a Bíblia, se louva a Deus, e também tem um estudo bíblico para as pessoas pós-modernas, pessoas que são céticas, outros que são ateus, que querem conhecer um pouco mais a Bíblia. Então o estudo bíblico precisa ser contextualizado. Eu posso dar um exemplo aqui, você pode criar parábolas modernas. Você usa as parábolas da Bíblia, mas usa parábolas modernas, o ambiente de trabalho, ambiente de escola, na sociedade, e assim você consegue alcançar o coração das pessoas. Eu posso fazer um vídeo também especificamente a respeito desse assunto. E, obviamente, tem que ter oração. Independente se a pessoa é rica, é pobre, é simples ou não é, culta ou inculta, todo mundo precisa de oração, né? A oração é abrir o coração para Deus, agradecer pelas bênçãos, mas também clamar ao Senhor, e as pessoas estão querendo clamar a Deus também. Nesse tipo de formato, precisa manter o relacionamento. Então, home church, ela é maior do que um pequeno grupo, então essa home church pode ser dividido em células, em pequenos grupos também, manter o relacionamento através da amizade, convivência, relacionamentos, passeios, confraternização, né, e mais coisas. Tem que ter testemunho. O testemunho ajuda mais do que o efeito cognitivo. Às vezes a gente pega a Bíblia, prova a doutrina na Bíblia, mas isso não faz sentido na vida de uma pessoa uma pessoa universitária, um professor universitário. Então o testemunho fala mais forte para abrir o coração da pessoa do que simplesmente pegar o texto bíblico e dar um estudo bíblico teórico. Então as pessoas querem sentir na prática a experiência do que a Bíblia está dizendo na vida de alguém. E lógico, a home church tem que ter missão. Ali não é clube social, são amigos que se reúnem para adorar a Deus, para testemunho, para louvor, mas também para o cumprimento da missão. O horário, como eu já falei, é flexível, né? Pode ser um pouco mais tarde, tudo isso tem que ser combinado aí com o pastor, e vai ser algo muito legal. O cumprimento da missão que estou me referindo é apresentar o pecador diante do Criador, o pecador diante de Jesus, que é o Deus da graça e da salvação. Como é que é a estrutura? A gente tem que acertar no alvo, né? Não pode dar um tiro fora do alvo, o tiro tem que ser bem certeiro, né? Então, tem que ser uma home church, um lugar bem localizado.
né? Tem que ser, por isso tem que orar, por isso que tem que planejar, né? Tem que ser num lugar planejado, bem localizado, tem que pesquisar antes, fazer um estudo, né, do bairro, daquela cidade onde vai abrir a home church, tanto mansão como de uma casa mais simples. Lá tem que ter tela ou TV, um bom som, sofá, poltronas, porque o ambiente é de casa. A decoração não é uma decoração de igreja convencional ou tradicional, tem que ter uma decoração de um ambiente familiar. Fotografias, né, vasos, sofá, mesa de centro, tá? Obviamente precisa ter uma cozinha, pelo menos por 2 motivos tem que ter uma cozinha. Tanto para fazer o junta-panela deles, né? Porque eles vão almoçar ou tomar o desejum, ou jantar juntos no mesmo ambiente. O método americano funciona bem legal, né? Nas igrejas americanas, depois que termina o culto, eles ficam ali lanchando ou comendo alguma coisa, almoçando juntos, né? E a cozinha também serve, se for uma home church que proporcione fazer assistência social, fazer curso de culinária. Tanto a pessoa mais simples como a pessoa mais rica, todos eles gostam de um curso de culinária, né? Então a cozinha vai servir para atender pessoas carentes, como pessoas que querem aprender a cozinhar uma receita ovo-lacto-vegetariana. Então, para as próprias refeições, precisa ter uma cozinha, ver se tem um bom estacionamento, porque tem pessoas que têm o seu veículo, precisa parar o carro no lugar seguro, precisa ter um salão de recreação. Se o caso dessa home church for uma mansão, o salão de recreação, obviamente, que vai existir ali, né? É legal o relacionamento, bater papo, brincar ali um pouco, coisas saudáveis. E o crente precisa também dessa experiência. E esse mesmo salão de recreação pode ser usado como um salão de oficina, de artesanato, de culinária, curso profissionalizante e muitas outras coisas mais. A música de home church geralmente é música ao vivo. Então não se usa CD, DVD, essas coisas do computador, não. Música ao vivo, instrumental, o ambiente é outro. É fantástico. Experimente para ver. Tenta abrir uma home church no seu bairro, da forma como a gente está estudando aqui. Você vai ver o resultado como resultado, é fantástico, é maravilhoso, né? E lógico, e não vai fugir daquilo que a Bíblia está nos ensinando e a igreja primitiva vivia uma igreja no lar. Então, quais são as necessidades que as pessoas das grandes cidades estão sentindo, né? Pelo menos 1 milhão de pessoas por semana estão mudando para cidades. Então, o número de pessoas que moram nos grandes centros aumentou de uma maneira extraordinária nos últimos anos. E são pessoas que estão à procura de relacionamento. Então, a célula, o pequeno grupo, o junta-panela, o momento de descontração, a home church pode proporcionar. É verdade, isso daí é uma coisa gostosa. Número 2, quais são as outras necessidades? Fazer assistência social ou receber assistência social. Então, tem pessoas que têm recursos, que têm bens, elas se sentem felizes copiando Jesus em atender as pessoas nas suas mais profundas necessidades. Mas a home church é uma home church mais simples, então lá é um lugar onde de receber assistência social e muita gente vai para poder receber o pão daquele dia, né? Receber um alimento, uma sopa, uma refeição e diversas outras coisas podem ser feitas numa home church, tanto numa mansão como numa casa mais simples, né? E 3, o que as pessoas estão procurando é perdão. As pessoas se sentem culpadas, carregadas, maltratadas, elas sentem um fardo sobre elas e nós podemos apresentar Jesus utilizando recursos simples. É verdade que foge da normalidade, verdade. Se você pegar uma igreja tradicional, é completamente diferente disso. Mas quem diz que isso está errado? Né? Você pode ver que são recursos de um lar, de um pequeno grupo que vai ser utilizado para uma igreja. Reuniões 3 vezes por semana, pelo menos, com culto e adoração, com formas mais flexíveis de fazer esse culto, né? Não precisa seguir toda uma liturgia complexa, amarrada, pode ser algo mais livre, desde que seja algo espiritual, algo consagrado a Deus, algo santo, né? Reuniões de recreação, reuniões para o cumprimento da missão, de pregação, inclusive de estudo da própria doutrina, de uma forma contextualizada, de uma forma relevante, preenchendo as necessidades dessas pessoas, né? Pode ter até ali uma dramatização para que a pessoa possa compreender uma parábola moderna, e as pessoas querem a graça de Jesus, elas querem a misericórdia de Deus, e nós podemos oferecer isso mediante uma reunião espiritual para a honra e glória do nosso Deus. Então, as grandes cidades, os grandes centros, podemos plantar muitas igrejas com home church em vários lugares. Se você for comprar um terreno numa grande cidade como São Luís, Belém, e muito São Paulo, Rio de Janeiro, são milhões e milhões de reais para comprar um terreno. Então, se o dinheiro é muito dinheiro para comprar um terreno e construir uma igreja, então a gente vai ficar de braços cruzados? Não. Então, procure pessoas, ore a Deus, e Deus vai mostrar pessoas que podem ceder sua própria casa para funcionar em forma de home church, nessa forma como eu estou apresentando para vocês. E olha que são só 2 dedinhos de missão. Se você quer saber mais sobre isso, você pode entrar no Facebook de Home Church Santos. Home Church Santos, também tem Home Perdizes, e você escreve lá, Home Church IASD, Igreja Adventista, você vai ver várias funcionando no Brasil, outras fora do Brasil também. E claro, eu quero mostrar para vocês aqui também, eu quero aproveitar, deixa eu tirar aqui meu slide, e apresentar 2 livros para vocês. Quero recomendar esse livro aqui, ó, Igreja Relevante, Missão Urbana para a Pós-Modernidade, do pastor Kleber Gonçalves, é da editora Unaspres, que é da Unasp, e tem um livro um pouco mais antigo, que é isso aqui, ó, Igreja com Propósito, de Rick Warren,
Lawrence. É um livro mais antigo, tem gente que vai dizer que é um livro um pouco ultrapassado, mas o livro tem bons conceitos, você pode peneirar boas coisas aqui para você preencher a necessidade do pecador, como nós somos pecadores e a nossa necessidade é preenchida com Cristo Jesus. Compartilhe o vídeo, meu propósito é que a igreja cresçamos para a honra e glória de Deus e abreviemos a volta de Jesus. Deus abençoe, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau!